acho que falar de um tema tão relevante, né, que é a pauta ESG, eu acho que essa pauta ela ganhou mais relevância após a pandemia, porque a gente conseguiu constatar que empresas que já tinham implementado essa pauta sofreram menos perdas do que outras empresas que ainda não tinham, né? E eu acho que essa pauta é muito relevante como uma forma de inclusão, tanto social, para um futuro melhor, né? Ambiental, que a gente sabe, uma melhor governança e transparência nas informações. Vou chamar aqui as especialistas na área, né? Eu vou chamar a Carol. A Fernanda e a Ieda. Vou deixar que elas se apresentem, porque o currículo é vasto aqui. Obrigada, gente. Vou dar início aqui ao nosso painel, vou passar a palavra para cada uma poder apresentar rapidamente, né, o seu trabalho, um pouquinho do currículo para vocês. Bom dia a todos. Vou correr aqui o desafio de fazer um painel ao meio-dia, com barriga roncando, mas a gente vai ser breve. Eu sou Ieda, eu sou da Núclea, né? Eu vou fazer uma breve apresentação. O Christian acabou de participar do painel, já falou um pouco, mas a gente é uma empresa fundamental no ecossistema de transações financeiras no Brasil e também uma empresa de dados. Eu cuido da Núclea de toda a parte de desenvolvimento humano, né, todo RH, ESG, que é um tema que a gente está aprendendo bastante, e também comunicação e marketing. Então, vai ser um prazer aqui trocar com vocês. Prazer, meninas. Bom dia. Bom, meu nome é Fernanda Ribeiro. Eu sou fundadora da Afrobusiness, que é uma rede que conecta empreendedores pretos à cadeia de fornecimento de grandes empresas. E, atualmente, CEO da Conta Black, que é um hub de produtos e serviços financeiros alocados em uma conta digital, que tem como principal objetivo promover a inclusão bancária e acesso a serviços e produtos financeiros para a classe C, D e E. Bom dia ou boa tarde. Em primeiro lugar, é um super prazer estar aqui com todas vocês. Obrigada pelo convite. Fico super lisonjeada. Sempre falo que quando tem Score Summit é sempre um sucesso e é sempre muito bom fazer parte. Eu sou a Carol, acho que já passou do tempo de Carolina, né? Eu sou a Carol, eu sou da Associação Brasileira de Bancos, toco algumas áreas lá, mas o mais importante é ressaltar a nossa área de ESG, que foi fundada há pouco mais de 2 anos, e é o que a gente vem compartilhar aqui, como a gente criou nossa governança, como a gente tem tocado e o que a gente tem focado no nosso dia a dia. Obrigada, gente. Então, vou iniciar aqui com a nossa primeira pergunta. Queria entender com vocês como foi a experiência de vocês com essa pauta ESG, os desafios já superados e as lições aprendidas. Deixo aberta a pergunta aqui para quem quiser começar. Eu acho que essa é uma pauta, assim, ela está agora com esse formato de ESG. Agora não, né, de algum tempo para cá sobre ESG, mas ela não é uma pauta tão nova. Né? Acho que a questão de sustentabilidade já se discute há muito tempo, fazer negócios que, de fato, sejam sustentáveis, corretos, éticos. Então, não é uma pauta tão recente. Na Núclea, a gente tem começado a fomentar esse assunto há menos tempo, né? com este rótulo de ESG. Nós não somos uma indústria, então o pilar ambiental ele não é super agressivo como uma indústria, né? Com toda a repercussão em meio ambiente, mas a gente tem data center, então tem toda uma questão energética. Quando a gente fala de lições aprendidas, eu acho que o principal desafio é engajar muito bem a alta liderança, a alta administração, o conselho de administração. Então, assim, são tantos assuntos relevantes, negócios, cliente, resultado, e isso precisa estar no mesmo pé de igualdade. Então, acho que esse é o principal desafio, assim, é colocar isso como uma pauta de fato estratégica, né, olhando como oportunidade de negócio de fato, engajar as pessoas, sensibilizar para o quão relevante é, né? Governança, todo mundo torce um pouco o nariz, ela vem aquela parte mais burocrática de falar de regimento, estatuto, mas assim é tão importante quanto você, né? Eu estava aqui na palestra de abertura com o Theo. Tão importante quanto você conquistar novos clientes é fazer o seu negócio rodar de forma sustentável, buscando uma pauta mais igualitária e inclusiva. Então, é um tema apaixonante, mas desafiador para que ganhe a mesma robustez estratégica dos outros assuntos, assim como resultado, por exemplo. Eu super concordo com o que a Ieda trouxe, que ESG não é uma temática recente, né? E eu gosto de brincar que só vai mudando a embalagem, né? Então, já mudou de nome algumas vezes e, atualmente, o nome bonitinho é ESG.
Como Conta Black, acho que a gente já nasce com um S muito forte, porque desde o começo da startup a gente já tem esse olhar para a inclusão, responder aos ODS da ONU. Então, para a gente, desde o primeiro momento, a gente já nasce com esse S muito forte. Obviamente, por ser uma instituição que olha mercado financeiro, também governança não seria uma preocupação diferente. Não à toa que, entre os nossos founders, normalmente, quando a gente olha startup, o founder sempre tem, né, o CTO, o CEO, o CCO, e a gente já tinha um CLO desde o começo, né? Então, tinha ali uma preocupação muito grande de olhar a governança e já ter uma governança pré-estabelecida desde o day one. Em relação ao Way, né, acho que a gente tinha um olhar muito mais voltado para racismo ambiental. Então, de que forma que as questões ambientais elas atravessam a vida do nosso público final, e atravessam muito. Essa é uma temática que é pouquíssimo falada, mas precisa ter um olhar e precisa ter um direcionamento. Quando a gente fala sobre desafios internos, acho que tudo que a gente começa com uma implementação cultural, porque é uma cultura nova, né? Então, eu tenho que colocar rituais no meu dia a dia. Então, obviamente, tem ali uma restrição tanto interna. E daí, quando eu trago o meu outro chapéu, que é o chapéu de consultoria, obviamente, eu encontro desafios muito parecidos, e muitos deles bem atrelados à ignorância no bom sentido da palavra, né? Do desconhecimento, de não conhecer a pauta, não entender como essas questões são fundamentais e estratégicas para a sobrevivência de qualquer um negócio, independente de onde ele esteja. Não, a gente, na associação, a gente sempre entendeu que a questão do ESG era bem nata do mercado financeiro. A gente tinha essa visão, até pensando no tripé, né, aquela questão do Banco Mundial, aquela pesquisa com todos os bancos que remonta aí, digamos, no início dos anos 2000. Então, se a gente for pensar em Declaração de Estocolmo, sabe, Gro Harlem Brundtland, a gente já volta aí para muitos anos atrás. Então, entendendo que ESG é uma pauta muito nata do mercado financeiro, a gente entendeu que era necessário trazer o exemplo. E como é que isso funcionou? Foi uma questão muito forte de cultura e de governança. A gente imaginava o seguinte: nós somos uma associação de 118 instituições financeiras. E aí, instituições financeiras reais, no sentido de nós temos bancos, nós temos financeiras, nós temos SCDs, SEPs, IPs, então são instituições bastante diversas entre si. A gente imaginou o seguinte: poxa, se nós somos uma associação com menos força, digamos assim, no sentido regulatório, né? A gente está ali para ser um palco de discussões, de oportunidades, de problemas, até visando as soluções. Por que a gente não pode ser um exemplo? Então, a gente foi atrás e o nosso primeiro grande desafio foi, de fato, a criação dessa governança. E eu fico muito feliz de estar à frente há mais de 2 anos com esse assunto, porque a gente conseguiu colocar alguns milestones, né? Então, a gente pensou o seguinte: não, a gente vai organizar a primeira casa no sentido de onde a gente quer chegar. O que os bancos precisam fazer? Poxa, vamos olhar os pactos internacionais. A gente fez uma coisa bem top-bottom para que todo mundo pudesse se identificar e falar: isso aqui eu já cumpro. Porque dentro de cada coluna do tripé existem alguns fatores que você identifica. Então, eu sempre dou esse toque. Não necessariamente a sua empresa está 100% fora do ESG, não está de acordo com o que se pede em relação a cada fator. Eu sempre falo, se você paga direitinho o teu funcionário, se você cumpre com as obrigações fiscais, trabalhistas, de segurança do trabalho, você já está meio caminho andado. É claro que não é tão simplório assim chegar e colocar o conceito inteiro dentro da empresa, né? Até porque tem uma questão da liderança, né? Ou seja, é uma coisa muito de cima para baixo mesmo. Mas eu entendo que trazer o propósito para dentro de casa e fazer com que todas as áreas entendam, independente de cargo alto, cargo baixo, já é assim muito proveitoso. Todo mundo fica com o sentido da missão, do que tem que ser feito, e mais do que isso, né? Quando você
passa o que significa o ESG na essência, todo mundo se sente parte daquilo no sentido de mitigação de risco, oportunidade, redução de custos. Então, quebrando aí, né, o ambiental, a governança e o social, a gente acaba se encontrando melhor nas empresas e a interação das áreas é muito mágica. Até aproveitando o gancho aqui, né, do que vocês trouxeram, pelo que eu estou entendendo, vocês já estão com isso super implementado, né, nas empresas que vocês estão representando, que é uma frente muito relevante. Vocês chegaram a enfrentar resistências, porque a gente sabe que é uma mudança de mindset, né, para a gente conseguir implementar essa pauta e trazer, porque não é só o alto escalão, todo mundo precisa ter essa visão e colaborar. Então, eu queria saber se vocês tiveram alguma experiência de resistência. Eu diria que é uma construção. Para mim, o principal desafio está aí, assim, é conseguir colocar no mesmo grau de importância interno de todos os outros demais temas corporativos. Então, na Núclea, eu não acho que a gente teve uma resistência. A questão é, em muitas discussões de orçamento, etc., não era necessariamente um assunto super priorizado. Mas, como disse a Carol, assim, muita coisa já existe. Então, quando a gente chega a falar, não, a gente precisa, sei lá, fazer um relatório de sustentabilidade, a gente precisa fazer matriz de materialidade, fazer, né, inventário de gás de efeito estufa, parece que é uma coisa, não, vai custar muito caro, ainda na prioridade, a gente orça. Eu acho que esse é um pouco da nossa necessidade de jogo de cintura, de mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que esses 3 pilares eles trazem um pouco de contorno de coisas que a gente já fazia. Óbvio que o caminho é longo quando você fala já está super maduro nas 3 empresas. Na Núclea, nós não estamos super maduros. Assim, a gente já caminhou bastante, está bastante sustentável. A gente está fazendo de uma forma muito verdadeira, construindo de dentro para fora, principalmente, não marketeando o assunto, é muito de verdade para dentro. Mas eu acho que eu não diria necessariamente uma resistência, mas é mostrar que a gente não está reinventando a roda, a gente não vai precisar fazer um projeto, eu não preciso contratar uma consultoria que custe X milhões de reais. São coisas pontuais e simples, e a gente tem esse papel de dar a visão do quanto é importante, não é tão difícil a gente se adequar, e a gente vai precisar se adequar, né? Hoje, sei lá, pode não ser uma super prioridade em todas as empresas, mas a gente, por exemplo, que também atua muito fortemente no mercado financeiro, toda a cadeia de valor do mercado financeiro vai precisar estar adequada às práticas de ESG. Então, assim, se a gente não fizer, e não é uma coisa que você constrói em 1, 2 meses, é uma coisa que você leva anos para conseguir estar na maturidade necessária. Então, você precisa começar a olhar para isso agora. E é conseguir colocar esse grau de importância de que, por mais que a Núclea não seja uma indústria, ela atua dentro do mercado financeiro e para o banco XPTO contratar o serviço da Núclea. Estamos inseridos dentro da cadeia de valor, a gente precisa estar preparado para esse assunto. Então, a resistência, para mim, mostra... Não é exatamente a resistência, mas é mostrar que não é tão difícil como parece e que é irrelevante. Não, eu super concordo. Eu também acredito, e daí fazendo a autocrítica, que nós não estamos nesse lugar de maturidade. Mas, obviamente, a gente já tem um olhar mais intencional que, de alguma forma, nos favorece quando a gente vai desenhar a estratégia e tudo mais. Então, sempre tem ali uma intencionalidade, a gente acaba olhando. Internamente, eu não sinto resistência, até mesmo pelo tamanho, pela nossa vocação e para esse olhar desde o day one. Mas o curioso é que eu encontro muito mais resistência quando eu vou falar com os meus fornecedores. Então, dentro da minha cadeia, tem muito essa história de... mas lá vem a Fernanda com a história do ESG. E a minha resistência é de bancar mesmo. Sim, estou falando sobre isso. Eu quero saber sobre esse tipo de métrica, esse tipo de informação. Então, eu encontro muito mais resistência quando eu estou falando com a minha cadeia do que internamente, até porque internamente é top-down, né? E daí a gente consegue implementar de maneira mais fácil. Mas acho que hoje a gente está num lugar de já começar a atuar com a questão de advocacy. Então, de que forma que a gente traz outros players, tanto da nossa cadeia, mas também do mercado, para olhar para isso junto com a gente. Não à toa que agora a Conta Black ela faz parte do GT de mercado financeiro, dentro do Pacto Global da ONU.
E esse GT, que tem diversos outros bancos e instituições financeiras, tem como principal objetivo trazer essa implementação de cultura, mas também para ajudar os players a olhar e entender exatamente o que a Carol falou, que muitas vezes eles acham que é um bicho de 7 cabeças e, no final das contas, eles já fazem no seu dia a dia e só precisam otimizar essa iniciativa. Eu acho que eu tenho o privilégio de falar que dentro da associação em si a gente não teve resistência, até porque a nossa presidente ela é a diretora de ESG do banco em que ela atua, então ela tem uma visão muito clara do que a gente pode fazer, onde a gente pode chegar, o que pode ser melhor. Então, para mim, assim, é de fato uma mão amiga que vira e fala, vamos olhar para lá. Mas, como uma associação de 118 instituições, a gente vê as restrições e as resistências de quem está junto da gente. E aí, eu não vejo como uma coisa para o mal, no sentido de não vamos fazer. Eu entendo o seguinte, cada instituição tem o seu organograma. E cada instituição tem a sua estrutura. Então, algumas são mais enxutas, são pequenininhas. Então, para essas entidades, é um pouco mais complexo criar uma área, colocar gente, investir capital nisso. Então, tem uma resistência mais com esse enfoque. No entanto, a gente sempre fez muitas ações de conscientização. Então, nós temos uma área de educação executiva muito forte na BBC, que traz workshops, que traz discussões, que traz vários webinars, e a gente sempre trata esse assunto do ESG de uma forma desmistificada. Então, a gente sempre fala de equidade racial, a gente fala de mulheres, de liderança, e foi aí que a gente foi iniciando o endereçamento dos pontos que pareciam mais nevrálgicos, mais complexos no âmbito do mercado financeiro. A gente sabe que essa questão de homens e mulheres é muito complexa. Quando a gente olha para o board, por exemplo, das instituições, a gente vê diferenças de quantidade de mulheres e homens em conselhos e em diretorias. Então, esse é um ponto que a gente toca. E a gente começou a analisar como as instituições estavam se comportando. Então, com esse diagnóstico, digamos assim, que nós fizemos nesse nosso universo de instituições, a gente começou a ver o que de fato estava pegando e o que de fato as instituições sabiam. E com base no que elas sabiam, a gente foi construindo tijolinho a tijolinho como poderia ser melhor. E hoje, 2 anos depois, a gente consegue ver que os bancos estão com muito mais interesse. Então, só de ter puxado esse interesse, criado essa mudança, para a gente já é um baita gol. Carol, até pegando um gancho, você tem algum case de sucesso para contar para a gente? Tenho. Nós puxamos muito a questão do pilar S. O social, para a gente, foi muito vital, principalmente porque a gente acabou sendo criado como área, né, pós-evento de pandemia, então a gente ainda estava naquela situação de como vai se adaptar, como é que as coisas vão ser. Mas a gente focou muito no S, imaginando o seguinte, que o mercado financeiro poderia devolver para a sociedade, em geral, parte daquilo que a sociedade traz, como cliente, como consumidor, e de uma forma muito fidedigna. Tanto que nós apoiamos todas as comunidades aí com as questões de chuva, tanto Juqueí, Camburi, outros estados também, como Bahia, Minas Gerais, Maranhão. A gente tem esse foco S muito, muito grande, tanto que nós temos um comitê S, que é oriundo do nosso conselho, para olhar para essas questões. Mas o mais legal, na minha visão, é que nós criamos um projeto com o Instituto GESC, que olha para as OSCs e treina as OSCs. Então, a gente quer disseminar conteúdo, a gente quer criar conhecimento, gerar conhecimento para que outras pessoas repliquem. A gente acha o seguinte, que a BBC, por si só, criando conteúdo e conhecimento, não vai chegar na ponta que a gente imagina. Então, a gente apoia OSCs com foco em meninas, com foco em TI, com foco em crianças que tenham anomalias genéticas, enfim. A gente tenta fazer um pupurri de questões para, de fato, tentar endereçar em spray mesmo o que a gente imagina que deve voltar para a sociedade. Então, eu acho que a parte social da associação ela é muito forte. A gente tem isso como veia mesmo e a gente quer cada vez mais ampliar esse espaço. É claro,
Eu, como uma advogada, eu adoro a questão da governança, né? É inegável. Então, assim, quando fala de, puxa, relatório, política, é burocrático, eu particularmente me apego nisso, porque eu gosto da coisa muito certa. Então, acho que tem um quê muito pessoal de cada pessoa que vai tocar cada pedacinho do ESG na empresa. Então, a governança ela tem que ser também muito bem endereçada. Então, como a Fernanda colocou, essa questão da liderança, né, o top, tem que estar muito comprado com a visão. Porque se você não conseguir passar que você está convencido que aquilo é, de fato, o que a empresa busca, o propósito, a missão, eu realmente não vejo como emplacar de uma forma bem estruturada o que a gente imagina por ESG. Não, perfeito. Obrigada, Carol. Fernanda, aproveitando, eu queria entender um pouco na sua experiência na Conta Black, como a governança ajudou a mitigar os riscos e se você teria algum caso também para contar aqui para a gente, nesse aspecto. Eu acho que sim, e daí vou repetir que o fato de termos um CLO desde o começo foi fundamental para construir esse mindset de governança já desde o primeiro dia. Então, a gente nem tinha cliente, nem funcionário, mas a gente já tinha manuais e relatórios. Então, acho que é super legal trazer isso. Mas eu quero, para além de trazer um case, eu quero trazer o quanto isso foi positivo no processo da startup. Então, quando a gente foi para o processo de captação, por exemplo, então foi super útil na nossa due diligence o fato de nós já olharmos para a governança desde o primeiro dia. Então, estava tudo tão simples. Então, tá no Drive, tá em tal lugar. Então, acho que foi fundamental e acabou otimizando o tempo no nosso processo. Então, eu acho que eu resumiria nesse aspecto, que olhar para a governança foi fundamental para a gente desde o primeiro dia. E, hoje em dia, a gente já está num lugar de tentar entender o que o nosso trabalho gera em impacto nas outras empresas, né? Então, hoje, quando a gente olha para o pequeno empreendedor preto, que a gente atende, a gente já olha de que forma que a gente vai disseminar essa cultura com os meus principais stakeholders. Então, com a minha cadeia de fornecimento, mas também com o meu cliente. Então, a gente já está nesse processo de compartilhar conhecimento que a Carol trouxe e que eu acho super fundamental. Muito obrigada, Fernanda. A gente sabe, exatamente pegando aqui, né, o gancho, que essa pauta ESG gera muito valor para as companhias, né? Eu acho que ele gera um valor social, gera também um valor monetário. Eu acho que ele abre muitas portas. E aí, Eda, eu queria entender com você, na Núclea, né, como essa utilização de dados, de background checks que vocês fazem nos processos automatizados gerou valor para o negócio e mitigou risco para vocês. Acho que essa frente de dados, né, eu não vou nem me arriscar aqui muito, mediante a discussão rica do painel anterior, ela ajuda muito na tomada de decisão. Quando a gente olha para a ESG, a gente vê como uma oportunidade o quanto dados também ajudam para a evolução dessa pauta nos negócios, né? Então, a gente sabe aqui, né, eu não vou me arriscar aqui e falar tanto de tantos mercados que eu não conheço, mas, por exemplo, a gente sabe que agro, educação, saúde são mercados que se beneficiariam muito do enriquecimento de dados para a tomada de decisão de ESG. Então, se eu tenho um fornecedor lá na ponta da cadeia de valor que usa trabalho infantil, tudo isso, se a gente tiver uma boa base de dados, a gente já saneia, por exemplo, enriquece. Então, por exemplo, a gente na Núclea acabou de fazer uma atualização no data center, contratando um fornecedor para o nosso colocation que consome 60% menos de energia. Se a gente coletivamente, né, falando de Open ESG, já que é Open Everything, né, como trouxe o Bruno da Clavé aqui no painel anterior, a gente se beneficia muito, enquanto negócio, de todas as empresas para a tomada de decisão de forma sustentável, com fornecedores e com a cadeia. Então, a gente lançou recentemente a Núclea Academy, né, que o Christian falou aqui no painel anterior também. Também estamos bastante
priorizando a pauta social, criamos grupos de afinidade, lançamos política de diversidade, equidade e inclusão, até porque, assim, eu acho que, enquanto empresa, se a gente troca e se beneficia e se enriquece de dados, tudo isso, eu acho que ajuda muito o negócio e a sustentabilidade. Não adianta a gente só olhar para resultados, só olhar para cliente, se a coisa não se sustenta. Enquanto o mundo, cada uma das empresas tem uma responsabilidade social de evolução. Não, perfeito, gente. E eu sei que a gente está com o horário aqui apertado, já tem a plaquinha, então eu vou trazer uma indagação aqui para a gente fechar o nosso painel e queria saber a opinião de vocês. Qual a dica de vocês para os líderes que estão iniciando, né? Estão tentando implementar o ESG nas companhias? Eu acho que, assim, o principal desafio é a sensibilização do ponto de vista de cultura. Não é método, não é só tudo é importante, mas não é só o método, não é só a política. É que a gente realmente consiga mostrar, culturalmente sensibilizar da importância dessa pauta. Bom, em um tweet eu vou dizer que a palavra seria intencionalidade. Acho que a gente não consegue gerar nenhum tipo de transformação quando nós não somos intencionais. E daí eu quero ser propositiva, trazendo 3 dicas importantes. Acho que a primeira coisa, eu acho que se faz necessário ter métricas. Então, sem números, a gente não vai para frente. A segunda coisa, eu acho que a gente tem que ter metas. Então, essas metas têm que existirem e estarem claras para o time inteiro. E o último ponto é budget, né? Então, é necessário. Alguém tem que fazer o serviço. Então, a gente tem que destinar dinheiro para isso, porque não adianta mais eu, por exemplo, montar um grupo de afinidade dentro da minha empresa, olhando para o pilar S, mas eu estou em sobrecarga, eu coloco meu funcionário em sobrecarga de trabalho. E daí eu arrumo de um lado e prejudico do outro. Então, acho que tem que ter... acho que esses 3 pontos são fundamentais para quem quer começar. Eu sempre gosto de falar que as empresas somos nós, né? Então, não tem como ter uma mudança de cultura tão grande quanto essa do ESG, sem que, de fato, todos nós estejamos comprados com a ideia, com a noção do que é o ESG e o que é a sustentabilidade empresarial em si. Então, a dica que eu dou é: seja você ESG. Seja você aquela pessoa que, na pequena atitude, vai lá e apaga a luz de uma sala. Pode parecer a maior besteira do mundo, mas eu sinto que essa ideia de que você ser uma pessoa diferente na sua casa e diferente na sua empresa não casa. Eu acho que a gente é sempre a mesma pessoa. Então, seja essa pessoa que traga os outros com você, estude, se informe, tire dúvidas. Eu acho que a maior sacada do ser humano é ter humildade de virar e falar: puxa, isso eu não sei. Deixa eu ver com quem sabe. Então, eu sempre adoro participar de painéis como esse, porque eu aprendo muito mais do que eu entrego. Então, para mim, é uma honra poder virar e falar: vamos atrás juntos. É um movimento que não é individual, é um movimento super coletivo, e eu tenho certeza absoluta que, se a gente der as mãos, como sociedade, não como indústrias, não como mercado financeiro, não como farmacêutico, enfim, como sociedade, a gente chega muito longe, a gente pode mudar esse planeta com certeza. Essa é a minha dica. Ai, muito obrigada. Foi enriquecedor aqui, aprendi muito. Queria agradecer também a todos que ficaram. Sei que vocês estão morrendo de fome. Mas muito obrigada, gente. Uma boa tarde.